ainda fazendo uma pergunta: você está pronto? Porque um dos sinais que antecederiam a volta de Jesus seria esse estado de sonolência, esse estado de adormecimento, esse estado onde pessoas que um dia estavam ligadas, atentas a algumas coisas em suas vidas, de repente se desleixam, se deixam levar por uma série de situações. O sono espiritual, ele pode ser caracterizado por uma série de coisas, amados. Por alguém que um dia trabalhou muito e por algum motivo parou de trabalhar e para o Senhor. Por alguém que, por uma distração, perdeu o foco naquilo que era para ter o foco. Uma série de coisas, a gente já falou sobre isso algumas vezes. E Deus falava claramente ao meu coração que, não sei se está aí o título da mensagem, pode deixar na tela aí, Rafa, mas que nós deveríamos nesses dias entender que é um tempo de definição no meio da igreja. É um tempo onde as pessoas precisam literalmente sair de cima do muro. Porque quando a gente está em cima de um muro, significa que nós estamos indecisos, a gente não sabe se a gente é de Deus, se a gente não é. A gente não sabe se a gente é um simpatizante do Evangelho, se a gente é de Jesus. A gente não sabe se a gente é alguém que de fato, de verdade, o Senhor pode contar comigo ou o Senhor não pode contar comigo. Nós precisamos entender que a nossa vida não pode ser em cima de um muro. Porque quando você está em cima de um muro, você está sem proteção. Alguém que fica, se você fazer uma exemplificação, se você passa num muro muito alto, se você vê alguém do outro lado de um muro muito alto, significa que ele está protegido por aquele muro. Agora, quando você está em cima do muro, você está completamente sem proteção. E existem pessoas que infelizmente estão vivendo uma vida assim, em cima do muro, não se decidem. Quando Deus quer, amados, que você decida pela bênção, a Bíblia fala, eu coloco entre vocês, na frente de você, dois caminhos, a bênção e a maldição. A vida e a morte. E Deus ainda aconselha falando assim: cara, escolhe, pois, a vida. Porque Deus não quer que nenhum dos seus filhos se perca. Deus não quer que você se perca. E aí quando Deus falava ao meu coração, e eu fui nesse texto aqui de Joel, falando sobre um concerto. Joel, ele escreve isso, e parece que a gente não chama muita atenção para o livro de Joel. A gente lê muito aquela parte onde fala que ele derramaria o Espírito Santo sobre toda a carne, sobre os nossos filhos. É um texto muito lindo, mas Joel, amados, às vezes a gente não dá devida importância, mas é um livro, e esse capítulo 2, ele como se ele estivesse escrevendo o que estaria acontecendo nos últimos dias, ou a necessidade de arrependimento, verdadeiramente de quebrantamento que é necessário para esses últimos dias. E ele começa escrevendo, falando sobre o dia do Senhor, tocar a trombeta, ou seja, anunciar. E a trombeta, quando fala de tocar a trombeta, fala de que algo iria acontecer. Toda vez que você vê no texto bíblico falando sobre trombeta, significa que era um sinal de que algo estava acontecendo. E amados, só quem não consegue entender, que não consegue ver os sinais que estão acontecendo da volta de Jesus. As coisas que estão acontecendo, amados, estão lá escritas na Bíblia. É nação contra nação, é reino contra reino, é epidemia de não sei o que, é um monte de coisa, é o amor de muita gente se esfriando. Mas da mesma forma que você está vendo se cumprir a palavra de Deus, também ele disse que nos últimos dias ele derramaria do Espírito dele sobre toda a carne. Também é um tempo de avivamento para quem está buscando mais ao Senhor. É um tempo onde eu estou vendo crianças, jovens, adolescentes, pessoas que aos nossos olhos no passado era muito difícil a gente ver, não, estão tendo experiências magníficas, maravilhosas com o Senhor. Se uma geração está se perdendo talvez no mundo, tem uma geração na casa de Deus que não vai se perder em nome de Jesus, que não vai se perder porque está buscando ao Senhor. E é por isso, eu estou pregando de uma forma geral para a igreja, mas você vê nesse texto Joel escrevendo que todos, de crianças a jovens, a adultos, deveriam chorar e se arrepender. Porque, amados, a gente precisa entender uma coisa. A Bíblia fala que com Adão, por causa de Adão, todos nós pecamos. Você não estava no jardim do Éden, você não comeu aquela fruta, Eva não te deu nada para você comer, mas por causa da nossa natureza adâmica, nós pecamos juntos também. Mas ao mesmo tempo que nós pecamos por causa de Adão, nós também fomos sarados, transformados, perdoados por causa do sangue de Jesus. Você pode dizer glória a Deus por isso? E a gente precisa entender que, amados, o arrependimento, esse ato, que é diferente de remorso, que muita gente sente quando faz coisa errada. Eu já vi pessoas que cometeram crimes hediondos, e você chega num determinado momento, você deve ter assistido alguma entrevista com uma pessoa que fez um crime hediondo, e a pessoa pergunta se arrependeu e tal. E às vezes as pessoas se arrependem por aquilo que fazem. Há pessoas que não se arrependem, pessoas que sentem remorso. O remorso, eu estava explicando isso aqui, é diferente de arrependimento. Arrependimento é quando você realmente
se arrepende por aquilo que você fez. Você fala assim, cara, eu fiz uma besteira muito grande, nunca mais eu quero fazer aquilo, nunca mais eu vou fazer aquilo. Eu volto atrás. Agora o remorso não é uma tristeza que bate por alguma coisa errada que você fez, mas daqui a pouco aquilo não faz efeito na tua vida. Deus não está chamando aqui um povo para sentir remorso. Deus está chamando um povo aqui para se arrepender. Porque, amado, se não tiver arrependimento, a gente não tem salvação. Se não tiver arrependimento de pecados, a gente não consegue, sabe, receber a graça do Senhor, receber o perdão do Senhor. Deus não está interessado em filhos que sintam remorso por aquilo que fizeram. Deus está interessado em filhos que se arrependam daquilo que fizeram. E aí eu olho para esse texto, a gente pregou sobre ele na semana passada, você pode até assistir a mensagem da semana passada, mas ele estava falando sobre isso, que nós devemos nesse tempo agora juntar o povo, se santificar. Temos que nos separar para o Senhor. Pastor, amados, o jejum não saiu de moda, não pecar não saiu de moda, não. Muita gente aí fica arrumando jeitinho em gambiarra. Não tem jeitinho em gambiarra com Deus. Pecado é pecado. E o pecado é uma coisa muito séria. Digo e repito aqui, o pecado é o maior problema da humanidade. O maior problema da humanidade não é a fome. O maior problema da humanidade não é a escassez de recursos. O maior problema da humanidade chama-se pecado. Porque o pecado pode fazer você passar uma eternidade inteira sem Deus. Você vive aqui nessa terra 70, 80, 90, 100 anos, se Deus permitir, até mais. Mas e o restante dos teus dias, como é que vai ser? Se você não se arrepende dos teus pecados, amados, você perdeu. E Deus quer que você realmente perca alguma coisa. Perde a sua vida para Ele, que você vai ganhar. A Bíblia fala que aquele que quiser ganhar a sua vida, perderá. Se você se arrepende, se você entrega a sua vida para o Senhor, se você se quebranta diante de Deus, Deus não rejeita. E há uma convocação aqui para a igreja, para os líderes, para os ministros, para os sacerdotes, dizendo que deveria ser um tempo onde a gente deveria chorar, pedindo, se colocando num papel de intercessor, pedindo, Senhor, poupa o teu povo. Porque a gente é muito fácil às vezes para apontar erro, a gente é muito fácil para literalmente julgar. Entenda, como crente, um dia eu vou trazer uma palavra para você sobre entender isso, o julgamento do crente. O crente, ele precisa julgar algumas coisas sim, mas você vai entender que antes de você julgar algo ou alguém, você precisa ter no teu coração um sentimento que nosso Cristo, que Jesus demonstrou na cruz do Calvário por nós, chamado amor. E aqui você vê os sacerdotes e Deus convocando através da boca de Joel os sacerdotes para orar, para se colocarem diante do povo e falar, poupa o teu povo, ó Senhor. A gente precisa orar nesses dias, amados, se colocar no papel de intercessor. Talvez Deus esteja chamando você para ser um intercessor pela tua família, pela tua casa. Você não cometeu talvez o pecado que a pessoa que você vai orar cometeu, mas você se coloca no lugar da brecha orando, pedindo ao Senhor perdão pelo pecado dele, perdão pelo pecado dela. A gente precisa entender isso. É muito fácil às vezes eu questionar, eu cobrar, mas se colocar no papel de intercessor tem sido difícil nesses dias. Eu estava falando isso aqui, quem foi na vigília sabe, Deus está virando uma chave na nossa igreja, chamando intercessores, homens e mulheres de Deus que estão dispostos a lutar e a orar por uma causa que não é sua individual, mas é sua de uma forma coletiva. Quantas vezes você tem orado para que o Senhor poupe alguém de uma sentença de pecado? Quantas vezes você orou pelo seu irmão, pela sua irmã, pela tua família? A gente às vezes quer brigar, quer discutir, e às vezes faz parte de nós como seres humanos, isso é a nossa natureza humana. Mas quando eu olho para esse texto aqui, eu vejo que Deus está chamando e conclamando um povo a se arrepender dos seus pecados e também a se colocar no papel de um intercessor. Está faltando isso nesses dias, amados. Sair de cima do muro é também você definir se você é um crente, se você não é. Porque crente de verdade é alguém que ora pelas pessoas. Crente de verdade é alguém que está estendendo a mão para alguém, alguém que está preocupado com o outro. Pastor, mas fulano me deu uma patada, não sei o que lá. Ora por ele, ora por ela, entrega na mão do Senhor. Jesus recebeu, amados, bofetadas. Jesus recebeu cuspidas. Jesus recebeu chutes. Jesus recebeu chicotadas, com chicotes aonde a ponta do chicote eram ossos com pontinhas. À medida que os soldados chicoteavam Jesus, aqueles pedaços de ossos entravam na carne dele e vinham arrancando a carne dele, sangrando a carne dele. Jesus
Na cruz do Calvário teve um soldado que vai lá e espeta uma lança no corpo dele, fura o corpo dele. Mas quando ele teve a oportunidade de liberar uma sentença sobre aqueles que tinham feito isso por ele, ele chega na cruz e fala assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo, Pai. Na oportunidade que ele tinha de falar: Pai, sentencia eles. Pai, o Senhor está vendo o que eles fizeram comigo. Pai, o Senhor viu, eu vim por causa deles, eles me rejeitaram. Não. Ele se colocou no papel de um intercessor. Não sei porque Deus está falando isso com alguém aqui nessa noite, porque Deus quer levantar homens e mulheres como intercessores pela igreja, pelas suas famílias. Isso é o papel da igreja desses dias. Pessoas que estão dispostas a orar, a pedir perdão pelo pecado que talvez não cometeram, mas estão se colocando no papel de intercessor, dizendo: Senhor, poupa ele, Senhor, poupa ela, Senhor, guarda, salva. Porque, amados, se tem uma coisa que nós mais precisamos desses dias é de oração. Talvez você diga assim: pastor, eu preciso de dinheiro. Eu preciso não, amados. Dinheiro dá, volta. Coisas materiais vão e vão, vão e vêm. Agora, uma oração pode mudar a tua vida para sempre. Uma palavra que você recebe muda a tua vida para sempre. Deus vai levantar no nosso meio intercessores, amém? Deus vai levantar intercessores. Não estou falando que você vai ser do ministério de intercessão, não sei. Mas Deus vai levantar no nosso meio intercessores das suas famílias, intercessores das suas casas, intercessores dos seus vizinhos, intercessores do nosso bairro, intercessores da nossa cidade, intercessores da nossa nação, amados. O Brasil precisa de intercessores. Precisa de homens e mulheres que chorem diante de Deus, falando: Senhor, poupa o teu povo, salva a nossa nação. Mesmo de pessoas que talvez não mereciam receber essa oração. Mas Deus não chamou a gente para julgar se merece ou se não merece. Deus chamou a gente para orar, para clamar. É isso que Ele quer que você faça. Entrega na mão de Deus e ore por ele, ora por ela. O diabo, ele fica furioso quando ele vê alguém se levantando em oração, amados. O inferno, ele estremece, ele treme. Porque, amados, a tua oração tem um poder muito mais forte do que uma R15, do que uma 762. Irmão, a tua oração faz um estrago no inferno mais forte do que uma bala de canhão, ou de qualquer arma química, ou de qualquer bomba atômica que já inventaram. A oração do crente tem um poder, amado, você não faz ideia. Estremece o inferno, abre o céu. A oração de alguém posicionado pela sua casa, pela sua família, pela igreja, irmão, causa um estrago que você não tem noção. Quando você entender que Deus está nos dando armas nesses dias, jejum, oração, palavra, você vai começar a usar essas armas e você vai ver: pastor, deu certo, pastor, fez efeito, pastor, mudou a situação. Como é que foi? Foi o quê? Foi a palavra, foi o jejum, foi a oração. Irmão, as nossas armas não são carnais. A Bíblia diz que as nossas armas são espirituais, poderosas em Deus. Nós somos, amados, o povo mais feliz da terra. Nós somos a representação de Deus na terra. Nós somos a igreja do Senhor. A Bíblia diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Oh, aleluia! Tem que ter choro, tem que ter quebrantamento, tem que ter armas espirituais. Troca. Amados, deixa eu falar uma coisa para você. No fundo do meu coração e com muito temor no meu coração, troque o tempo que você usa falando mal de alguém para orar por essa pessoa. Eu fico, sabe, ver pessoas gastando o seu tempo, a sua saliva com coisas que não deveriam gastar. Gaste seu tempo orando. Deixa eu te dar uma dica: você quer orar por alguém? Chegue cedo aqui na igreja, sempre antes do culto, lá com o pessoal da intercessão, com a nossa colaboradora Fernanda, tem gente orando ali pelo culto ali atrás. Você acha que tudo que acontece aqui vem de nós? Não, é porque tem alguém pagando o preço de oração lá dentro, que poucas pessoas estão dispostas a pagar. Chega cedo e vai orar. Chega cedo e vai clamar. Chega cedo e vai fazer até que o Senhor venha. Até quando a gente tem que fazer isso, pastor? Até que o Senhor venha. Até que Ele venha nos buscar. É isso que Deus está falando para a gente. Tem que sair de cima do muro, amados, como crente. Crente de verdade faz isso. Agora o crente... mais ou menos, você escutou isso aí por aí fora, o crente Raimundo tem um pé na igreja e outro no mundo, o crente não sei o que lá, o crente, amados, eu não consigo nem associar esse termo,
Na verdade, receber esse título de cristão é uma responsabilidade muito grande, porque significa representantes de Cristo, pequenos cristos. Cristóvão, né, Rafa? A gente está numa igreja que tem isso, São Cristóvão. Cristóvão é aquele que carrega Cristo. A gente precisa entender que é profético isso para nós aqui nesse lugar, nesse ambiente. Você está aqui, não é para você carregar, não é para você carregar Jesus por onde você passar. É para você ir na escola, você está levando Jesus. É para você ir na tua casa, você está levando Jesus. É para você ir no teu trabalho, na tua rua. Agora você precisa sair de cima do muro. Você não pode ser alguém aqui e outro alguém lá fora. Não tem mais tempo disso, amados. Não tem mais tempo disso. É tempo de definição. É tempo onde você vai ver Deus gerando uns rebuliços assim. Não se espante. Pastor, eu falo isso com quem vem procurar. Estava conversando isso, Aninha. Estava conversando isso com a Aninha. Lá ontem na praia com os jovens. Eu falei assim, Aninha, eu não me espanto com as coisas. Sabe por quê? Porque eu entendo que Deus... Ele faz às vezes algumas coisas no processo dele que a gente não consegue entender, mas eu não me espanto com as coisas que eu vejo mais. Você vai falar alguma coisa, eu não me espanto. Por quê? Porque é tempo de definição. É tempo onde você vai ver Deus arrancando o joio do meio do trigo. É tempo onde você vai ver pessoas que, cara, ninguém olhava para eles, ninguém dava por eles, mas sendo levantadas por Deus para fazer a diferença nessa nação. É tempo disso. A gente precisa estar inserido nisso, cara. Só que para você estar inserido, você precisa sair de cima do muro. Ou você é ou você não é. E Deus quer que você seja. Porque a Bíblia vai dizer para a gente em Hebreus capítulo 10 que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Há muitos que deixaram de fazer coisas para Deus por N motivos. Pastor, eu parei de servir o Senhor porque eu me chateei. Eu parei de servir o Senhor porque o Nando que estava na porta não apertou minha mão quando eu entrei na igreja. Pegando o exemplo com o Nando brincando ali com ele. Irmão, Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Se você quer dar prazer, dar alegrias ao Senhor, como um filho que tem todo o desejo do mundo de dar alegria ao seu pai, não olhe para trás, não retrocede. A pastora estava pregando aqui na quinta-feira, você não foi chamado por Deus para você ser mulher de Ló. Quem fica olhando para trás fica paralisado. Não, Deus quer que você avance. Deus quer que você olhe para frente. É para frente que a gente anda, irmãos. Deus tem muito mais. O passado passou, já era. Fica vivendo de passado, não. Quem vive de passado é o quê? Para o museu serve o passado lá, para os arqueólogos. Para nós, a gente tem que andar para frente, olhar para cima. Vamos embora. Porque senão a gente fica preso e apegado a coisas que já aconteceram. Claro, pastor, se você não se cura do passado, você não consegue avançar para o presente. A gente tem uma marca na nossa geração hoje, já falando sobre isso aqui aos domingos pela manhã, e eu ressalto que você deve estar aqui. Nós estamos falando sobre família, a gente está falando sobre tecnologia, e você vê que hoje em dia as doenças emocionais estão cada vez mais ocupando espaço na nossa sociedade, na nossa geração. As pessoas vivem depressivas porque não se curaram do passado. As pessoas vivem estressadas porque estão vivendo, aquele turbilhão de coisas, aquele monte de coisa para fazer no presente. E as pessoas vivem ansiosas porque não conseguem ter, às vezes, uma boa perspectiva de futuro. Depressão, estresse e ansiedade são doenças dessa geração. Infelizmente, são marcas que nós estamos vivendo nessa geração. Isso aí, independente da idade, tem criança já vivendo isso, tem adolescente, jovem de montão vivendo isso. Sabe? Deus não quer que você viva isso. Deus quer que você tenha paz no teu coração. O Espírito Santo traz paz. A Bíblia fala que Ele tem paz que excede todo entendimento, que vai além de tudo aquilo que a gente pensa. Ele tem paz para você. Ele tem paz. Eu falo isso quando alguém vem me perguntar, pastor, o que eu faço diante dessa situação aqui? Eu tenho 2 caminhos. Eu falo, ore, peça direção ao Espírito Santo, e aquilo que trouxer paz ao seu coração, você faça. Porque quando tem o Espírito Santo de Deus no meio do negócio, tem paz. Agora, quando não tem o Espírito Santo de Deus no meio do negócio, tem confusão, tem tribulação, tem um monte de coisa. Amados, nosso Deus é um Deus de paz. A Bíblia fala que o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. E entenda isso, amados. A tua guerra não é tua, a tua guerra é do Senhor. Quando você entrega nas mãos do Senhor, você descansa nele, amados. Você coloca aquilo na mão dele. Ele quem peleja por você, ele quem luta por você. Josafá venceu uma guerra assim. Ele não precisou pegar numa arma, ele não precisou pegar numa flecha, numa lança, não. Ele só levantou as mãos dele, ele abaixou as espadas e levantou as mãos. Vamos vencer com as nossas armas carnais. Nós vamos vencer com louvor, com jejum, com oração. Sabe, levanta. E vem o nosso socorro, são nossa palavra.
Aleluia! É tempo onde a gente precisa entender isso. O nosso Deus, Ele não saiu do lugar dele. O pastor Ezequiel nos ensina muito isso. Ele fala, quando alguém perguntar para você, onde é que está o teu Deus? Você vai responder, no mesmo lugar de sempre, reinando sobre todas as coisas, dando controle de tudo. Quando a gente se arrepender, quando a gente realmente viver isso, essa promessa está nesse texto, vai se cumprir na nossa vida. Versículo 18 diz, quando os sacerdotes, quando os homens se arrependeram, olha o que diz o texto: então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, né? Se mostrou cuidadoso, né? O zelo fala sobre isso. E compadeceu-se do seu povo, e respondendo lhe disse, eis que vos envio o cereal, o vinho e o óleo, e deles sereis fartos, e não vos entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Amado, sabe o que Deus está falando? O seguinte: se você antes era alguém que era motivo de vergonha, se você antes era alguém que é motivo de chacota, como muitas das vezes nós somos julgados, nós somos zoados, nós somos colocados de lado às vezes, porque nós servimos a um Deus. Quantos de nós talvez já passamos por isso? Sermos zombados por causa do nome de Jesus. Só que o texto está dizendo para a gente o seguinte: olha só, vai chegar um dia que Deus vai falar basta. Você não vai mais ser motivo de vergonha de ninguém. Você não vai ser mais motivo de piadinha de ninguém. Você não vai ser mais motivo das pessoas olharem para você e falar, desafiar ou começar a fazer questionamento: onde está o teu Deus? Não, ele fala o seguinte: o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo, e Deus respondeu. Queridos, o nosso Deus continua respondendo orações nesses dias. O nosso Deus continua respondendo clamores nesses dias. As pessoas às vezes acham que não, que vão resolver as coisas no braço deles, mas entendam, em nome de Jesus, o nosso Deus continua do céu reinando e respondendo, amados. Ele responde, assim como nós vemos nesse texto, ele respondeu. Ele declarou: eu vos envio o cereal, o vinho e o óleo. O cereal aponta para provisão, diga comigo, provisão. O vinho aponta para alegria, diga comigo, alegria. E o óleo aponta para unção, diga comigo, unção. Provisão, alegria e unção. Novamente, provisão, alegria e unção. Você vai desfrutar dessas três coisas aqui nesses dias, em nome de Jesus. Eu quero declarar isso na tua vida. Você vai viver um tempo de provisão, um tempo onde nada vai te faltar. Eu estou falando isso de forma financeira, eu estou falando isso na tua vida financeira, na tua despensa. Você vai viver a provisão de Deus. Você vai ver milagres acontecendo que você não imagina. Pastor, como é que isso aconteceu? Como é que fulano lembrou de mim? Como é que o dinheiro caiu na minha conta? Ninguém vai explicar, só existe uma forma de explicar: Deus é quem fez. Você vai viver um tempo de alegria. Pastor, eu estou vivendo um tempo de choro, estou vivendo um tempo de, de tristeza, de águas amargas. Amados, a Bíblia fala que o nosso Deus, Ele é poderoso. Ele transforma o pranto em festa, Ele transforma a tristeza em alegria. O vinho na palavra de Deus aponta para alegria. Você vai ter alegria em tudo que você fizer. Você vai ter alegria no seu trabalho, você vai ter alegria na tua casa, você vai ter alegria no meio da tua família, você vai ter alegria no teu ministério. Eu quero declarar isso na tua vida. Vai chegar um tempo assim, também não vai faltar o óleo. O óleo aponta para unção, aponta para capacitação do alto. Querido, querida, imagina que Deus está pegando você nesses dias para você fazer algo que você jamais imaginou que você seria capaz de fazer. Deus está pegando e levantando pessoas nesses dias para fazerem, para serem instrumentos na mão dele, que pessoas que jamais imaginaram. Pastor, como que eu vou fazer? Você por você mesmo, eu por eu mesmo não posso fazer coisa nenhuma, mas a unção de Deus, o óleo de Deus traz capacitação. Faz um menino que era um pastor de ovelhas ser levantado rei, faz alguém que não era ser levantado para ser. A unção faz a diferença nas nossas vidas. A unção vai fazer a diferença na tua vida nesses dias, querido, querida. Eu quero
declarar que virá um tempo de provisão, de alegria e de unção sobre você. Levanta a tua mão se você recebe isso. Provisão, alegria e unção. Provisão, alegria e unção. Deus vai derramar sobre a tua vida provisão, alegria e unção em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós não vamos ser mais motivo de vergonha. Você não vai ser motivo mais. As pessoas olharem para você e ficarem... Eles vão ter que olhar para você, vão ter que ficar com o olho arregalado. O que houve com ele? O que é isso? O que é isso que aconteceu? Caramba, pequenininho, saiu de lá da barreira do Vasco, do Arará, de Manguinhos. O que aconteceu? Do Caju? Foi Deus. Foi Deus. Porque eu tomei uma atitude de sair de cima do muro. Porque eu tomei uma atitude de falar: Senhor, sai de cima do muro, amados. O diabo, ele vai tentar o tempo inteiro cirandar você. O diabo vai tentar pescar você de todas as formas. O muro de Satanás, o lado do muro de Satanás, é um muro onde... Eu falei isso aqui domingo passado. É um muro onde aparentemente vai ser muito bom para você. Porque Satanás nunca aparece para ninguém chifrudo, com rabo, com tridente, feioso, não. Satanás aparece para a gente, amados, de uma forma muito sedutora. Com situações, com coisas que, sabe, tentam envolver a gente de uma forma que aparentemente é boa para a nossa carne. É assim que o diabo trabalha. Só que quando a pessoa ela decide ir para o muro de Satanás, ela vê que daqui a pouco caiu numa cilada, numa armadilha. Quando Deus chama você para um muro, onde você vai ter proteção, onde você vai ter cuidado, onde Ele fala que tem um preço sim a ser pago para você ir para o lado dele, mas você não vai se arrepender nunca. Ele falou para a samaritana: eu tenho uma água para você que você nunca mais vai ter sede. O muro de Deus é assim. O muro de Deus, o lado de Deus é assim. Você precisa decidir para quem que você quer entregar a tua vida. Você precisa decidir para quem que você quer servir. A Bíblia fala: nós não podemos servir a dois senhores. Não podemos, amados. Não tem como. Ou a tua vida é de Deus, teu coração é inteiramente dele, ou não é. É um tempo de definição. É um tempo onde a gente precisa definir, decidir quem a gente vai ser. Se eu vou ser cristão de verdade, ou se eu vou ser alguém que vai ficar esperando uma oportunidade que talvez pode não chegar. Há pessoas que sempre dão essa desculpa pra gente, né, Cátia? Você vai falar de Jesus, a pessoa fala: depois eu vou, um dia eu vou, quando eu sentir no coração eu vou. Você não sabe a cilada que você está caindo, cara. Você não sabe, porque pode não chegar esse tempo para você. Eu falo isso aqui e repito. As 5 virgens da parábola das 10 virgens das Nécias pensaram que dava tempo de comprar o azeite depois. Deixaram para depois para comprar o azeite. Bateu a meia-noite, o noivo chegou, elas não tinham azeite na lamparina para poder manter ela acesa. Enquanto elas foram comprar, já era tarde demais. A nossa vida, amados, está nas mãos do Senhor. Você vê pessoas aí que perdem familiares, que é uma dor, uma tristeza que talvez seja a maior dor e a maior tristeza que alguém pode sentir nessa vida é se perder um familiar, perder alguém que a gente ama. É muito doloroso. Mas isso está sujeito a acontecer com todos nós. A Ana está ali, a doutora Ana trabalha sendo um instrumento de Deus para salvar a vida de quantas e quantas pessoas já não foram para a mão dela ali, lá nas emergências da vida, né, Ana? Entre a vida e a morte. E eu estava falando isso aqui no domingo passado. Só quem é da área da saúde talvez sabe de relatos assim, de pessoas que falaram assim, que estavam no leito de morte, tiveram uma experiência de ver, ter uma visão assim de algo que parece que era Deus dando uma segunda chance. Não desperdice uma segunda chance que às vezes Deus está trazendo para você. Não desperdice. Talvez você já teve segunda, terceira, quarta, quinta, 11ª, 20ª. Teu crédito está acabando. Não desperdice, amados. Não é tempo mais disso. É tempo da gente se definir. É tempo da gente verdadeiramente entregar nossa vida para Jesus e falar: Senhor, eu vou parar com essa história de meia boca, eu vou parar com essa história de mais ou menos, eu vou parar com isso, eu vou parar de prato para cá. Não, Deus quer que você se mantenha firme. Sede firmes e constantes até o fim, até que Ele venha. Até que Ele venha. Eu quero orar por você nessa noite. Você que diz assim: pastor, eu preciso tomar uma posição diante de Deus.
Eu preciso verdadeiramente falar diante do Senhor que eu quero sair de cima do muro, que eu quero, a partir de hoje, viver uma nova vida com o Senhor, que eu quero realmente ser essa pessoa que esteja com a sua vida completamente liberada para receber aquilo que a promessa de Deus tem para a minha vida. Amados, é hoje, não deixa para depois. Não deixa para depois. Eu não sei porque Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Não deixa para depois. A gente não sabe, não tem garantia de nada que a nossa vida a gente vai dormir e vai acordar na manhã. Eu não tenho essa garantia de Deus. Só Ele sabe o meu dia, a minha hora. Só Ele sabe o teu dia, a tua hora. Só que Ele está te dando mais uma oportunidade nessa noite. Ele está te dando a oportunidade de se arrepender. Ele está te dando a oportunidade de falar: Senhor, eu quero largar tudo que eu fiz. Eu quero recomeçar. Eu quero fazer de novo. Eu quero. Essa é a noite que o Senhor está te dando para você fazer isso.